Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Ana Antunes, sou do OK Porto, sou responsável pelo MAP do Porto, a treinadora principal lá do MAP do Porto, com muito orgulho, sim, porque foi-me confiado esse projeto de transformar pessoas através de um treino de inteligência emocional. Mas hoje o assunto que me traz aqui é diferente, não é? O assunto que me traz aqui hoje, a live que eu vou falar hoje, é sobre não tenho tempo. Quantas vezes tu já disseste isso? Não tenho tempo. Ou quantas vezes tu já falaste com algumas pessoas em que elas simplesmente dizem não tenho tempo. Não tenho tempo para te ouvir, não tenho tempo para fazer isto, não tenho tempo para fazer aquilo, não tenho tempo para nada. Muitas vezes as pessoas falam isso e nem refletem, não é? Parar para refletir um bocadinho sobre o que é que isso significa de facto, porque é que as pessoas não têm tempo, porque é que as pessoas simplesmente passam a vida inteira a dizer não tenho tempo. Então hoje vou falar aqui um bocadinho sobre essa perspectiva do tempo, porque ainda por cima vou fazer agora o workshop da liderança emocional do tempo, então tem muito a ver com isto. E quero primeiro fazer aqui um bocadinho de história, digamos assim, o que é isto do tempo, porque eu divido o tempo em dois, não é? Primeiro temos o tempo, que é o tempo do relógio, que são as horas, não é? Na prática são as horas. Em que se pensarmos bem, todas as pessoas têm exatamente o mesmo tempo. O tempo é definido em função de minutos, segundos, não é? Horas, que o próprio relógio vai contando. Mas nem sempre foi assim. Porque lá atrás, antigamente, essa questão da medição do tempo, ela foi muito importante para controlar a vida das pessoas e as atividades que elas tinham que fazer. Então lá nos nossos primórdios, não é? Lá bem atrás, nos nossos antepassados, que nós já nem lembramos, não fazem parte da nossa história, mas nós não a conhecemos verdadeiramente, conhecemos como uma história que nos é contada na história, digamos assim, passa nas reportagens, passa nos documentários, passa em tudo isso. E lá atrás, bem lá atrás, foi-me importante definir essa questão do tempo por relógio, que na altura não era relógio. Então o tempo era medido por ciclos da lua, pelos ciclos da água, não é? Portanto, as marés eram definidas pela posição do sol. E tudo isso era muito importante porque isso é que determinava quando é que eles podiam ir caçar, quando é que eles podiam ir pescar para ter sucesso, porque se isso não acontecesse eles poderiam morrer à fome e matar toda uma comunidade. Ou então até para quê? Vamos imaginar, para fazer semear, para as culturas, tudo isso foi muito importante. Ainda hoje, não é? A parte do sol, das marés, das luas, ainda define muito essa questão, principalmente na agricultura. Então houve essa necessidade, lá bem atrás, efetivamente, de criar um mecanismo de controle do tempo, das horas. E daí, mais tarde, acaba por surgir o relógio que hoje conhecemos. Que hoje em dia muitas pessoas já nem usam relógio, não é? Usam o telemóvel para ver as horas, ou então simplesmente fazem às vezes como eu, não tenho horas, e vou perguntando, ou vou olhando para ali, para lá, para perceber como é que horas são. Até porque eu comecei a tomar conta do meu tempo, que não foi sempre assim. Então, esta é uma das perspectivas do tempo. Só que existe uma outra perspectiva do tempo, que é o tempo como uma percepção. E aí é que faz a grande diferença. A percepção que nós temos relacionada com o tempo, com a forma como nós utilizamos. Mas se o tempo foi inventado, não é? Se as horas foram inventadas para nos ajudar a controlar a nossa vida e as nossas atividades, porque é que isso hoje em dia não funciona? Porque é que isso hoje em dia, afinal de contas, acaba por atrapalhar muito mais às vezes do que ajudar a pessoa? Porque ela fica frustrada às vezes por não conseguir concretizar as coisas no tempo certo, fica estressada porque tem muitas tarefas para fazer e parece que o tempo nunca chega. Fica estressada às vezes porque sabe que tem que fazer alguma tarefa e parece que alguma coisa trava para ir fazer essa tarefa. E tudo isso tem muito a ver, primeiro, com uma percepção que nós temos do tempo, que é a utilização que nós fazemos dele, por um lado, e por outro lado, uma parte emocional que está por trás, que na realidade é exatamente isso que eu falo no meu workshop de liderança emocional do tempo. É entender, trabalhando na prática, como vocês sabem, o OK trabalha todos os treinos na prática, é
Em vez de leres um livro ou teres um manual para estudar, tu vais sentir, efetivamente, vais experienciar sobre o assunto, e neste workshop é exatamente isso, onde eu vou demonstrar, na prática, com as experiências das próprias pessoas, a parte emocional agarrada à parte da gestão do tempo. Então, como eu estava a dizer, o tempo, na nossa era, digamos assim, ele acaba por ser realmente uma percepção. E eu quero contar aqui um bocadinho da história de quando eu fiz o meu treino lá em 2014 com o Alex, que foi o seguinte: eu parece que também nunca tinha tempo para nada, não é? Eu tinha o meu trabalho, tinha a minha família, tinha as minhas coisas, tinha uma montanha de coisas para fazer e parecia que nunca tinha tempo para nada. Porquê? Porque eu andava sempre a correr atrás daquilo que eu tinha para fazer. E quando nós andamos a correr atrás daquilo que temos para fazer, muitas vezes esquecemos de parar, ponderar e entender o que é que está por trás, muitas vezes a atrapalhar aquilo que é o que nós queremos fazer. Então, eu já na altura trabalhava essa parte da gestão do tempo, já utilizava algumas ferramentas de gestão do tempo e elas até funcionavam. E comecei inclusivamente até a ensinar sobre gestão do tempo na altura. E havia uma coisa que eu dizia sempre: gestão do tempo não é mais do que planear e ser intransigente com aquilo que planeias. Isso ainda é um bocadinho verdade. Só que eu agora compreendo que existe algo mais por trás. Porque é que se eu planeio, utilizo as ferramentas de gestão, se eu aprendi uma série de coisas, às vezes em uma série de cursos, se eu leio uma série de livros, se eu vejo uma série de comentários, se eu estudo tanto sobre a gestão do tempo, se eu planeio tudo, se eu às vezes até sou intransigente, o que é que faz com que ainda assim eu ainda não tenha tempo para algumas coisas? E quando eu fiz o meu treino, eu entendi claramente, foi muito, sabem, foi assim como se, uau, como é que é possível eu não ter entendido isto antes? Porque eu quando terminei o meu curso, eu costumo dizer que ganhei tempo. Na realidade eu não ganho tempo, porque as 24 horas por dia são iguais para toda a gente. Só que eu ganhei qualidade de vida. O que eu ganhei foi muito essa qualidade de vida que eu trouxe para mim e do meu tempo eu acabei por fazer muito mais coisas, em muito menos tempo, de uma forma muito menos estressante, muito menos cansativa, muito mais leve. Na realidade eu ganhei foi anos de vida, em termos físicos, em termos de aparência, porque obviamente o tempo continua a passar para todos. Só que essa forma, essa nova forma que eu tinha de ver, de sentir, de ouvir tudo aquilo que me rodeava, fez toda a diferença. Então a parte da gestão do tempo ganhou uma dimensão completamente diferente. Eu passei a ter tempo para muito mais coisas. Eu recordo-me, e não sei se acontece com alguns de vocês aí, ou se já ouviram até outras pessoas a falar assim, quando vão de férias. Quando eu venho de férias, estou prontinha para ir de férias de novo. Já aconteceu contigo aí desse lado? Façam os vossos comentários, vão fazendo aí as vossas perguntas, vão partilhando também, partilhem com os vossos amigos para virem aqui ter também e assistir também à nossa live, partilhar, fazer comentários. Mas aí vão fazendo os vossos comentários, só que eu já pergunto então, alguma vez isso aconteceu com vocês? Vocês irem de férias e quando voltaram estavam a precisar de férias de novo? E isso também me acontecia. Na realidade eu ia de férias e pensava sempre, eu estava de férias e não estava de férias. Eu estava lá e estava a pensar numa montanha de coisas que eu tinha para fazer. Na montanha de coisas que se estavam a acumular e que eu tinha que fazer quando eu voltasse. Então a minha cabeça ela nunca parava. Eu nunca tinha férias, eu chegava ao final das férias cansada, muito mais cansada, porque eu não tinha descansado, por um lado, e por outro lado parece que estive sempre preocupada com tudo aquilo que eu tinha para fazer. Faz sentido para vocês? Já passaram por uma experiência assim do género? Isso acontecia-me todas as vezes. Todas as vezes. Então o que é que aconteceu? Quando eu, efetivamente, fiz o treino, logo a seguir foi a altura de férias. Eu fui de férias com os meus filhos na altura. E foi das melhores férias que eu alguma vez tive na minha vida. Porquê? Porque eu aproveitei muito mais o meu tempo. Eu estava realmente de férias. Eu tinha parado para aquele momento. Tinha parado para usufruir daquele momento. Tinha dito, o trabalho vai continuar à minha espera quando eu chegar lá. Ele vai estar à minha espera, eu vou ter que o fazer, mas está tudo certo. Aquilo que eu não estiver a fazer agora, alguém vai ter que fazer se for prioritário, se for urgente e alguém precisar de fazer. Então, na realidade,
A única coisa que eu fiz foi permitir-me viver aquele momento, aquelas férias, usufruir com qualidade, que às vezes é isso que falta, é usar o tempo com qualidade e não com quantidade. Porque acho que até foram umas férias curtas na altura, só que elas pareceram gigantes. Foi o equivalente a ter parado um mês inteiro. Foi a sensação que eu tive, é como se eu tivesse parado um mês e descansado um mês. Então o tempo, como eu disse, é realmente uma percepção. E tem muito a ver com a intensidade e a qualidade que tu colocas naquilo que tu fazes. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então pensa aí, o que é que tu fazes realmente com o teu tempo? Como é que tu utilizas o teu tempo? Como é que tu estás a gerir o teu tempo, a tua atividade? Será que tu estás a fazer aquilo e a entregar-te efetivamente ao que tens para fazer? Ou estás a pensar, desculpa, está-me aqui a entrar uma chamada. Ou será que estás a pensar efetivamente sobre tudo aquilo que vais ter para fazer a seguir? Como é que tu tens efetivamente utilizado o tempo a teu favor? Uma estratégia que eu uso, já na altura usava um bocadinho, pouco, mas já usava, mas não para mim. É o quê? Como é que eu posso às vezes tirar tempo para mim? Muitas vezes eu estou a falar com as pessoas e elas dizem que não têm tempo, que têm outras prioridades. E de facto todos nós temos muitas prioridades na vida. Se pensarmos nisso, nós temos imensas prioridades na vida. E está tudo certo, é bom termos prioridades. Isso também faz parte da gestão do tempo. Só que aí muitas vezes as pessoas fazem o quê? Esquecem-se daquela que deveria ser a maior prioridade para elas. Que é o quê? Elas próprias. E aí deixa-me fazer-te uma pergunta também. Quantas vezes é que tu colocaste na tua gestão do tempo, tempo para ti mesmo? Tempo para fazer coisas que tu gostas. Tempo para estar efetivamente dedicada a ti. Tempo para estares isolada do mundo. Tempo para usufruires. Tempo para estares. Quantas vezes já fizeste isso na tua vida? Quem já fez o MAP sabe. Aquele fim de semana pelo menos teve mesmo de parar e concentrar-se efetivamente naquilo que estava a fazer. Mas quantas vezes mais já fizeste isso? Ou será que tu que ainda não fizeste o treino, quantas vezes tu efetivamente procuras esse espaço para teres atividades só tuas? Não é com a família, não é com a televisão, não, é coisas que tu efetivamente gostas. Não é distrair-te com outras coisas. É tirar tempo efetivamente para ti. Então uma das estratégias, como eu estava a dizer há pouco, uma das estratégias que eu utilizo, agora mais, antes menos, mas agora mais, é efetivamente colocar na minha agenda como se eu estivesse em reunião. E quando eu coloco na minha agenda como se eu estivesse em reunião, na realidade o que eu faço é trancar a agenda para uma reunião com a pessoa mais importante do mundo, que sou eu mesma. Então fica uma dica, como uma estratégia que tu podes utilizar. Porque se nós deixarmos a agenda ao acaso, se acharmos que a agenda deve estar ao cuidado e à vontade e à necessidade dos outros, o que vai acontecer é que tu nunca vais ter tempo para ti. Porque mesmo quando dizes, eu amanhã vou tirar o dia para mim, vai surgir alguma coisa. Sempre vai surgir alguma coisa, quanto mais não seja para testar se efetivamente tu querias tirar esse tempo para ti. E muitas vezes, e essa é a parte emocional, porque muitas pessoas também não sabem estar sozinhas, não estarem consigo mesmas, muitas vezes quando a pessoa recebe essa outra reunião, essa outra visita, essa outra marcação, essa outra chamada, ela quase que fica aliviada porque teve a possibilidade de deixar de estar com ela mesma e ocupar-se e distrair-se com o mundo externo. E isso faz muita diferença na vida das pessoas. Porque o tempo só vais ter quando efetivamente decidires que vais querer ter esse tempo. Tu só vais ter tempo quando meteres na tua cabeça e trabalhares na parte emocional e reprogramares-te para efetivamente teres o teu tempo. Para efetivamente fazeres aquilo que tu gostas. E quando estás a fazer isso, teres a tua cabeça ali. É quase como se estivesse a meditar. Às vezes as pessoas acham que meditar é estar ali sossegado, não é? Estar ali em silêncio. Ou às vezes as pessoas metem as músicas para meditação guiada. Mas não é isso.
é parar efetivamente, é estar no momento, é estar aqui e agora. E isso é efetivamente aquilo que é a melhor utilização que tu podes fazer no tempo. Quando tu conseguires fazer isso com o teu tempo para ti, estás apto para fazer isso com a tua gestão do tempo. Quando tu conseguires estar no aqui e agora para aquilo que tu queres de facto, aí tu vais ter muito mais resultados. Então, muitas vezes, quando tu estás a travar de fazer alguma atividade, alguma responsabilidade, às vezes, porque às vezes as responsabilidades trazem peso, não é? Traz algo agarrado, traz o ter que prestar contas por alguma coisa, e isso às vezes traz peso mesmo. E isso muitas vezes trava as pessoas, e as pessoas não entendem que essa parte emocional, aquilo que está por trás, é que faz com que a maior parte das vezes a gestão do tempo não funcione. Então, aquilo que eu vou deixar aqui hoje é uma live bem curtinha. É mesmo para só pensarmos no tempo. O que é que tu tens feito para tirar tempo para ti? Qual é a percepção que tu tens do tempo, da utilização que tu fazes do teu tempo? Até quando é que tu vais achar que vais ter todo o tempo do mundo para fazer aquilo que tu queres na tua vida? Até quando é que tu achas que podes adiar as coisas importantes da tua vida? E a coisa mais importante da tua vida, tens que pensar que és tu mesmo. Até quando é que tu vais adiar, deixar para depois? Até quando é que tu vais dizer que tens tempo para fazer lá à frente? Que é daqui a 1 ano? Que é daqui a 2 anos? Eu não sei se estou viva amanhã, não sei se estou viva daqui a pouco. Eu quero estar, mas eu não tenho esse poder. Por muito que tenham inventado o tempo para nos ajudar a controlar a vida e as nossas atividades, na realidade nós não controlamos coisíssima nenhuma. Não controlamos nada na nossa vida. Então o que nós temos que pensar efetivamente é como é que estamos a utilizar de facto todos os nossos momentos. O que é que está a atrapalhar a nossa gestão do tempo? Em que é que nós efetivamente conseguimos fazer uma boa gestão do tempo e sentimos, uau, aqui funcionou. E como é que tu fizeste para isso? Então são estes pensamentos que eu vos quero deixar aqui, porque o tempo é uma percepção. E o tempo ele é aproveitado de acordo com a intensidade daquilo que tu vives. Não é à toa que o MAP parece que passa muito rápido e parece que tivemos lá muito tempo. Pela intensidade das coisas que são lá vividas, pela interação das pessoas, pelas vivências, pelas experiências, porque é de facto muito intenso e isso dá uma percepção do tempo completamente diferente do tempo do relógio. E toda a nossa utilização do tempo é bem diferente da utilização do relógio, porque se pensarmos, há coisas que, quando nós gostamos, passam o tempo muito rápido. Quando nós não gostamos, parece que o tempo é uma seca que nunca mais para. É assim? E isso tem a ver com a percepção que tu tens do tempo. Então deixa aqui o pensamento, efetivamente. Como é que tu estás a fazer a gestão do tempo? Já pensaste qual é a parte emocional, qual é a emoção que está a ajudar ou a atrapalhar a tua gestão do tempo? E ainda te convido, deixa aqui o convite. Se quiseres ir a um workshop de liderança emocional do tempo, isso vai ser trabalhado lá. Vais poder agarrar na tua realidade e trabalhar algo da tua vida que tu queiras para entender o motivo pelo qual muitas vezes tu não atinges os teus objetivos. Tu não vais atrás dos teus sonhos. Tu não tens as tuas concretizações. E vais entender que efetivamente isso vai fazer a diferença. Então deixa aqui todos estes pensamentos, todas estas interrogações. Porque muitas vezes o que nós fazemos é dar as perguntas, mostrar novos caminhos, mas as respostas estão todas aí desse lado. És tu que tens a resposta. Eu tenho a minha resposta e tu tens a tua. Então vou-me despedir aqui desta live. Vou convidar-vos a partilhar a live. Vou-vos convidar a fazer os vossos comentários, a fazer as vossas partilhas de situações em que vocês efetivamente tenham aproveitado muito bem o vosso tempo. Situações em que vocês antes diziam que não tinham tempo e que agora parece que, uau, fez-se luz, agora há tempo para tudo. Partilha aí, porque muitas vezes com as experiências de uns e de outros
é que efetivamente nós vamos mais longe, nós podemos aprender uns com os outros e isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então deixo-vos aqui, desejando uma boa noite contigo mesmo, uma noite para relaxar, uma noite para descansar, uma noite para pensares qual é o próximo momento em que tu vais tirar para estar contigo e deixares de dar a desculpa de estares sem tempo. Uma boa noite, bom descanso e para a semana vou falar dos fantasmas do passado. Vai ser esse o tema da próxima live. Até para a semana!